Você já olhou para uma situação na sua vida e pensou: isso é impossível? Aquela porta que fechou e parece que nunca mais vai abrir? Aquele sonho que morreu e você sente que não há mais esperança? Aquela circunstância que os especialistas olharam e disseram: não tem solução? Eu entendo você. Eu sei que dói carregar um impossível no peito. Dói ver os dias passando e a situação não mudando. Dói quando todo mundo ao redor já desistiu e você está lutando sozinho para manter a chama da esperança acesa. Mas deixa eu te dizer algo que vai transformar esta noite. O Deus que você serve, o Deus que está ouvindo o seu clamor silencioso agora mesmo, não conhece impossíveis. Para Ele, não existe causa perdida, não existe situação sem saída, não existe problema grande demais. E nesta noite, Ele está prestes a provar isso para você. Ele está prestes a mostrar que aquilo que parece impossível aos seus olhos é perfeitamente possível aos olhos dele. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pelos impossíveis que você enfrenta. Nossa oração poderosa está a caminho. Mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você conheça histórias de pessoas que enfrentaram situações absolutamente impossíveis, fome sem solução, tempestade mortal, sede no deserto, e viram Deus fazer o impossível acontecer. Fique até o final porque essa oração vai tocar cada impossível da sua vida, cada sonho que parece morto, cada porta que parece fechada para sempre. Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente poderosa. Não existe causa impossível para Deus. E para te mostrar essa verdade poderosa, nesta noite, vamos caminhar juntos pelas histórias da multidão de mais de 5.000 pessoas com fome. Mas Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixes e multiplicou alimentando todos com sobra. De Paulo no meio de um naufrágio terrível, com tempestade violenta, onde todos achavam que iam morrer, mas Deus salvou todos os 276 tripulantes, e do povo de Israel, no deserto morrendo de sede sem água, mas Deus fez jorrar água abundante de uma rocha seca. Cada uma dessas histórias vai te mostrar que Deus multiplica o impossível, que Deus livra do perigo mortal, que Deus provê no deserto da vida. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual situação parece impossível na sua vida. Deus sabe qual sonho parece morto. Deus sabe qual porta parece fechada para sempre. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pelos impossíveis que você enfrenta. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também enfrentam situações impossíveis possam conhecer essa palavra libertadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para suas noites. E você, que está compartilhando nossos vídeos de oração, eu te agradeço do fundo do coração. Saibam, meus irmãos, que ao compartilhar esses vídeos, vocês estão levando esperança para pessoas que perderam a esperança, que desistiram de sonhar, que precisam saber que para Deus nada é impossível. Cada compartilhamento pode ser o milagre que alguém estava esperando. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida e divulgada, que mais vidas sejam alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem desta noite.
Quero que você conheça a história da multiplicação dos pães e peixes e o poder de Deus sobre o impossível matemático. Jesus estava ensinando numa região deserta, e uma grande multidão o seguiu. Eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, provavelmente mais de 15.000 pessoas no total. E o dia estava terminando, e as pessoas estavam com fome. E os discípulos vieram a Jesus e disseram: "Despede a multidão para que vão comprar comida." Mas Jesus disse algo surpreendente: "Não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer." Os discípulos ficaram chocados. Como alimentar tanta gente? Filipe fez o cálculo. Está escrito exatamente no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastariam, para que cada um deles recebesse um pouco. 200 denários não seriam suficientes. Era matematicamente impossível. E então André, outro discípulo, encontrou um menino. Está escrito exatamente nos versículos 8 e 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? 5 pães e 2 peixes, para mais de 5.000 homens. Era ridículo, era impossível. Mas Jesus não olhou para o impossível. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. Está escrito exatamente nos versículos 10 e 11. E disse Jesus: "Mandai assentar os homens." E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Jesus deu graças, e começou a repartir, e algo sobrenatural aconteceu. Os pães se multiplicaram, os peixes se multiplicaram, e não apenas um pouco. Está escrito exatamente no versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca." Todos comeram até ficarem saciados, até ficarem satisfeitos, e ainda sobrou. Está escrito no versículo 13: "Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos cheios sobraram, mais do que começaram." O impossível matemático aconteceu. 5 pães alimentaram mais de 5.000 homens. E ainda sobrou. Porque para Deus, nada é impossível. Deus pode multiplicar o pouco. Deus pode fazer o insuficiente se tornar mais do que suficiente. Você está enfrentando escassez? Você tem pouco e precisa de muito? Deus pode multiplicar, porque para Deus nada é impossível. Agora deixa eu te contar sobre Paulo e o naufrágio, e você vai ver como Deus tem poder sobre impossíveis mortais. Paulo estava sendo levado preso para Roma. Ele estava num navio com 276 pessoas. E Paulo avisou que a viagem seria perigosa, mas o centurião não ouviu, e eles navegaram. E então veio uma tempestade terrível, um vento violento chamado Euroaquilão, e o navio foi arrastado pela tempestade. Está escrito exatamente no livro de Atos, capítulo 27, versículos 18 e 19. E, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles jogaram fora a carga, jogaram fora os equipamentos. A tempestade era tão violenta que eles estavam fazendo de tudo para sobreviver, e a situação piorou. Está escrito nos versículos 20. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu toda a esperança. Dias sem ver sol ou estrelas. Tempestade violenta. Era impossível sobreviver. Todos achavam que iam morrer. Era uma situação sem saída. Mas então Paulo se levantou e disse algo extraordinário. Está escrito exatamente nos versículos 22 até 25. "Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo:
Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Um anjo apareceu a Paulo. Deus prometeu que todos seriam salvos, todos os 276, e Paulo creu. No meio da tempestade impossível, Paulo creu que Deus cumpriria. E sabe o que aconteceu? O navio bateu numa ilha e se despedaçou, mas está escrito exatamente no versículo 44, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra, a salvo. Todos salvos, todos os 276, nenhuma pessoa se perdeu, o impossível aconteceu, Deus livrou da morte certa, porque para Deus nada é impossível. Você está numa tempestade? Você acha que não vai sobreviver? Deus pode te livrar, porque para Deus nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra sobre o poder de Deus que resolve impossíveis está alcançando aquele coração que perdeu a esperança, que desistiu de sonhar, se você está sentindo que a multiplicação que Jesus fez e o livramento que Deus deu a Paulo podem chegar até você também, se a esperança está sendo renovada no seu coração agora mesmo, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando impossíveis e precisam saber que Deus pode resolver. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários, deixe essa declaração poderosa: para Deus nada é impossível. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Vamos estudar agora diretamente na Bíblia a parte da água da rocha, mostrando que Deus provê no deserto impossível. O povo de Israel havia saído do Egito. Deus havia feito milagres extraordinários. Deus havia aberto o Mar Vermelho. Mas agora eles estavam no deserto de Refidim, e eles estavam com sede. E não havia água. Era um deserto, era seco, era impossível ter água ali. E o povo murmurou contra Moisés. Está escrito exatamente no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 2 e 3. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Eles estavam desesperados. Eles, os filhos, o gado, todos com sede, no meio do deserto, sem água. Era impossível sobreviver. Eles achavam que iam morrer de sede. E Moisés clamou a Deus. E sabe o que Deus disse? Está escrito exatamente nos versículos 5 e 6. Então, disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Deus mandou Moisés ferir uma rocha seca no meio do deserto. Era impossível sair água de uma rocha. Mas Moisés obedeceu. Está escrito no versículo 6. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E Moisés feriu a rocha. E água jorrou. Água abundante. Água suficiente para todo o povo, para os filhos, para o gado. De uma rocha seca, Deus fez jorrar água. O impossível aconteceu. Deus proveu no deserto. Porque para Deus nada é impossível. Você está num deserto, você está numa situação seca, sem provisão, Deus pode fazer jorrar água da rocha. Deus pode prover sobrenaturalmente. Porque para Deus nada é impossível. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas multiplicou alimentando mais de 5.000 com sobra. Paulo estava numa tempestade mortal, mas Deus salvou todos os 276. Israel estava no deserto com sede, mas Deus fez jorrar água da rocha. Todos experimentaram que não existe limite para o poder de Deus, que situações sem saída têm solução, que o impossível se torna possível quando Deus age.
Eu profetizo que o impossível que você enfrenta está sendo resolvido agora. Eu declaro que portas fechadas estão se abrindo. Eu decreto que sonhos mortos estão ressuscitando. Eu profetizo que 2026 é o seu ano do impossível se tornando possível. Que 2026 é o ano em que você vai ver milagres extraordinários. Que 2026 é o ano em que você vai testemunhar que para Deus nada é impossível. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo. Se for possível, feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta o poder de Deus resolvendo o impossível na sua vida. Visualize o milagre acontecendo enquanto oramos juntos. Em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial de milagres. Então não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore, declare, clame junto comigo pelo impossível se tornando possível, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que faz o impossível acontecer. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser o Deus que não conhece impossíveis, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que multiplica, que livra, que provê. Senhor, nós declaramos que o impossível está se tornando possível agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que milagres extraordinários estão sendo liberados. Nós declaramos que portas fechadas estão se abrindo. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que perderam a esperança. Pessoas enfrentando impossíveis financeiros como faltavam pães e peixes. Pessoas em tempestades violentas como Paulo enfrentou. Pessoas em desertos secos, sem provisão como Israel estava. Pessoas olhando para situações e pensando, é impossível. Pessoas que desistiram de sonhos. Pessoas que não veem mais saída. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai multiplicar como multiplicou os pães. Deus vai livrar como livrou Paulo. Deus vai prover como proveu água da rocha. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano do impossível se tornando possível. Que 2026 é o ano de milagres extraordinários. Que 2026 é o ano em que sonhos ressuscitam. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé no Deus do impossível, uma convicção de que nada é impossível para ti, uma certeza de que tu podes todas as coisas, uma fé que crê como Jesus creu que 5 pães alimentariam 5.000, uma fé que confia como Paulo confiou no meio da tempestade, uma fé que descansa sabendo que tu fazes jorrar água da rocha. Tira o desânimo, Senhor, tira a desesperança, tira a incredulidade que sussurra é impossível, tira o medo de crer, tira a voz que diz já passou o tempo. Coloca fé, coloca esperança, coloca a convicção absoluta de que tu és o Deus do impossível. Senhor, multiplica recursos, multiplica como multiplicaste os pães, faz o pouco se tornar muito, faz o insuficiente ser mais do que suficiente, livra das tempestades, livra como livraste Paulo. Acalma ventos violentos, traz a terra a salvo. Provê no deserto, provê como proveste água da rocha, faz jorrar provisão em lugares secos, traz abundância onde há escassez. Senhor, resolve dívidas impossíveis, cura doenças incuráveis, restaura relacionamentos destruídos, abre portas que estão fechadas, ressuscita sonhos que morreram, renova as forças de quem está cansado de esperar, renova a esperança de quem desistiu, renova a fé de quem parou de crer.
Coloca de volta no coração a capacidade de sonhar, a coragem de crer no impossível, a ousadia de esperar milagres. Senhor, que essa palavra para Deus nada é impossível fique gravada no coração, que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma verdade que transforma, que seja uma âncora de esperança. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que multiplicou pães, que acalmou tempestades, que fez jorrar água da rocha, eu profetizo que essa pessoa vai ver o impossível acontecer, que essa pessoa vai experimentar multiplicação sobrenatural, que essa pessoa vai ser livrada de tempestades, que essa pessoa vai ver provisão no deserto, que essa pessoa vai testemunhar: Deus fez o impossível na minha vida. O que parecia sem solução foi resolvido. O que parecia morto ressuscitou. Para Deus nada é impossível. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê diga amém, amém e amém. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de ouvir sobre o Deus do impossível. Mas eu preciso te perguntar: você já entregou sua vida para Jesus? Porque esse poder que eu falei aqui, esses milagres, essa capacidade de resolver impossíveis, começa com uma decisão de aceitar Jesus como Salvador. Jesus multiplicou pães. Paulo confiou em Deus na tempestade. Moisés obedeceu e a água jorrou. A vida abundante, o poder sobre impossíveis, a paz sobrenatural, tudo isso está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento de receber não apenas milagres temporais, mas a salvação eterna. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso acabamos de viver. Eu te agradeço por esta alma preciosa que acabou de entregar a vida para Jesus nesta noite. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor, cobre com a tua presença e acalma profundamente o seu coração. Enquanto ela dorme, guarda o seu descanso, protege a sua mente e o seu espírito, livra de todo o mal, de todo ataque do inimigo, de toda opressão e de toda inquietação. Que os teus anjos acampem ao redor, que a tua paz encha este ambiente e que esta noite seja de proteção, descanso e renovação em ti. Que ela durma em paz, sabendo que agora é filha de Deus. Que ela acorde amanhã sendo uma nova criatura. Que ela experimente a alegria da salvação. Abençoa a vida dessa pessoa abundantemente. Transforma cada área, cura feridas. Restaura relacionamentos, multiplica recursos, abre portas. Enche ela do Espírito Santo, da sabedoria para caminhar. Coloca pessoas de fé ao redor. Leva ela para uma igreja onde a palavra seja pregada com unção. E para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Reaviva a paixão por ti. Fortalece a fé. Que ninguém durma hoje do mesmo jeito que acordou. Que esta noite seja marcada como noite de salvação, de libertação, de recomeço em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada clamor. Você pode descansar agora. O impossível está sendo resolvido. O milagre está acontecendo. 2026 é o seu ano do impossível, se tornando possível. Você ouça bem.
2026 é o ano em que você vai ver milagres extraordinários. Você vai ter multiplicação como Jesus multiplicou os pães. Você vai ser livrado como Paulo foi livrado da tempestade. Você vai ter provisão como Israel teve água da rocha. E Pai, eu te peço, derrama bênçãos abundantes sobre cada irmão e cada irmã que está compartilhando este vídeo. Eles não sabem, mas ao enviar esta mensagem, eles podem estar trazendo esperança para alguém que perdeu toda a esperança, que desistiu de sonhar, que precisa saber que para Deus nada é impossível. Eles estão sendo teus instrumentos de milagres. Eles estão plantando sementes do Evangelho em corações que precisam de fé. Senhor, multiplica milagres na vida de quem compartilha. Abençoa abundantemente. Protege as famílias. Porque ao espalhar esta palavra do Deus do impossível, eles estão fazendo tua obra de trazer vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. E antes de você dormir, eu gostaria de te pedir um favor, se possível. Se o Senhor te tocou através dessa mensagem sobre o Deus do impossível, você poderia me ajudar apertando o símbolo de gostei? Isso faz muita diferença para que mais pessoas enfrentando impossíveis recebam essas orações. E se você conhecer alguém que está enfrentando situações impossíveis, compartilha com essa pessoa, vai ser uma bênção na vida dela. E se Deus colocou no seu coração, deixa nos comentários. Para Deus nada é impossível. Fico muito grato por cada gesto de carinho e apoio de vocês. Descanse, meu irmão, minha irmã. Repouse tranquilo sabendo que Deus te guarda. E amanhã, às 5h15, teremos vídeo novo com a oração do dia para abençoar o seu dia poderosamente com as mãos de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano do impossível se tornando possível, de milagres extraordinários, de sonhos ressuscitados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus do impossível. Amém e amém. Que você durma profundamente sabendo que o poder de Deus está resolvendo o impossível na sua vida, que milagres estão sendo preparados, que o impossível está se tornando possível. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.